Eu começo aqui falando sobre as compras feitas pelo presidente Lula. O governo Lula gastou R$ 196 mil em 5 móveis e um colchão para o Palácio da Alvorada. Foram comprados uma cama, 2 sofás, 2 poltronas, além de um colchão king size. Os gastos mais altos foram com o sofá, que custou 65 mil, e com a cama, de R$ 42 mil. A relação das peças foi obtida pela Folha de São Paulo por meio da Lei de Acesso à Informação. Lembra que lá no fim de janeiro, Lula disse que não podia se mudar para o Palácio, ele falou que eram sem casa e que nem cama tinham encontrado lá no quarto presidencial quando vistoriaram a Alvorada depois da saída de Jair Bolsonaro e família. A Secom afirmou que a compra se deve ao estado em que foi encontrada a mobília do Palácio e reforçou que os móveis agora fazem parte do acervo da União. Vamos ver a coluna dela no UOL, traz uma informação importante, está aí no nosso site. Cresce a pressão no TSE para julgar Bolsonaro até o fim de abril. Entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, cresce essa pressão. Vou lembrar que há várias ações, não é, a serem julgadas em relação ao ex-presidente Bolsonaro e também na Justiça Eleitoral. A apuração é da Carolina Brígido e é com ela que a gente conversa agora ao vivo também. Carol, seja bem-vinda, boa noite. Conta mais dessa apuração pra gente. Olá, Diego. Boa noite para você, boa noite, Chico, boa noite a todos que nos ouvem hoje no UOL. É o seguinte, no TSE existem 16 ações de investigação judicial eleitoral. O que é isso? São ações que os partidos e também o Ministério Público podem apresentar contra um candidato durante o ano eleitoral por algum tipo de irregularidade que o candidato cometa. E dentro do TSE existe uma pressão entre os próprios ministros para que isso seja julgado logo, como uma forma mesmo de dar um recado sobre, em relação a essas eventuais irregularidades que Bolsonaro possa ter cometido durante a campanha do ano passado. Existe uma dessas ações, uma dessas 16, que já está mais adiantada, que é uma ação que apura aquela história no ano passado, quando Bolsonaro falou mal, atacou o sistema eleitoral brasileiro para um grupo de embaixadores. E isso foi considerado um desvio grave entre os ministros, e existe uma tendência de punir Bolsonaro por conta dessa conduta. E existe também o relator dessas ações, que é o ministro Benedito Gonçalves, do TSE, ele já está no final da instrução dessas ações e ele deve liberar para julgamento ainda neste mês. Só que aí vai caber ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pautar ou não essa ação para agora, para abril. Então, entre os ministros existe essa pressão para que isso seja julgado logo, pelo menos uma dessas ações. No caso de Bolsonaro ser condenado, o que acontece? Como é um processo eleitoral, não é um processo penal, não tem prisão. A pena é de inelegibilidade. De acordo com a lei, ele ficaria 8 anos sem poder se candidatar. Então, existem também, além dessas ações do TSE, existem outras ações contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, e essas sim podem gerar outro tipo de punição. Só que essas ações que estão no TSE estão muito longe ainda de serem julgadas. Então, essa resposta política do judiciário a Bolsonaro seria dada mesmo pelo TSE nesse momento. Então, agora a gente vai precisar esperar para ver quando o ministro Benedito vai levar essas ações, liberar essas ações para julgamento, que deve ser ainda nesse mês, e se o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, vai mesmo pautar, vai ceder a essa pressão interna da corte. Esses 100 dias do governo Lula estão marcados na análise de popularidade digital como um momento de grande volatilidade, né? O que mais me chama a atenção é exatamente na comparação com o Bolsonaro nos primeiros 100 dias, a diferença, né? O Bolsonaro, que terminou o governo tão instável, com tanta volatilidade, produzindo tanta crise, na verdade começou a sua lua de mel, que é como a gente chama os 100 primeiros dias, com estabilidade muito maior do que a gente observa hoje no caso do governo Lula 3, né? O levantamento que a gente fez e foi publicado com exclusividade hoje pela Folha de São Paulo mostra que quando o Lula falou para fora, né, da sua base, e aí os dois momentos mais importantes são
logo depois da posse, né, a maneira como Lula lidou com a invasão à Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, e depois, quando Lula foi fazer o primeiro gesto ali em relação às chuvas que tomaram o litoral de São Sebastião, esses dois momentos, quando Lula falou para fora da base, ele ganhou popularidade nas redes sociais. Ao contrário, quando Lula fez um discurso para dentro da base, e o mais relevante deles é a disputa ali em relação à narrativa do que aconteceu com o ex-ministro Sérgio Moro, agora senador, é onde o Lula perdeu mais popularidade, né? Acho que o recado é muito claro. O governo precisa encontrar uma estratégia que consiga conciliar a ação política e a comunicação para que o governo ultrapasse agora os 100 dias com dados melhores, né, que ampliem a capacidade de entrega de resultados e que dialogue melhor com a população, já que o Lula está trabalhando ali no fio da navalha, né, com uma avaliação positiva próxima de 40 pontos, é o que as pesquisas estão mostrando, é um número que ele teve na eleição do ano passado, ainda sem, portanto, capacidade de dialogar para fora dessa base. Felipe, é possível a gente identificar quais são os assuntos, os temas com que Lula teve melhor repercussão quando tratou junto à opinião pública, os temas que ele deveria se aprofundar e tratar mais para conseguir levantar esse índice, aumentar esse índice? Boa noite, Chico. Prazer falar com você. Olha, o tema mais importante para a agenda do Lula é definitivamente o tema da economia, né? Quando o Lula trata de economia, quando o Lula trata dos problemas que dizem respeito aos interesses reais da população, nós estamos falando de desemprego, nós estamos falando de inflação, nós estamos falando, né, de comida no prato. Esses temas são os temas que alavancam a popularidade de Lula. No levantamento do IPD de hoje, o que a gente viu é que há lampejos, né, de melhora na popularidade quando o Lula trata desses temas. É que o governo ainda não conseguiu embalar isso tudo num programa, né? Veja comigo, Chico, a gente tem pela primeira vez, depois de muitos anos, um aumento real do salário mínimo, a gente tem o aumento real do Bolsa Família com os R$150 a mais para cada filho, você tem isenção do imposto de renda, ou seja, você tem claramente um pacote de proteção social em meio à crise econômica que não está ainda embalada, entregue pelo governo de maneira concisa, né? Você teve vários eventos, várias entregas, vários movimentos, né, do presidente, inclusive com muitas viagens, com muitas agendas, mas isso não está embalado, organizado, com um nome, com um programa, com uma entrega mais concisa. Eu acho que o desafio que está colocado para o governo nesse momento é exatamente fazer essa entrega de maneira mais organizada e mais direta. Temas esses que melhoram a popularidade digital de Lula nas redes sociais. Qual